O maior erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que coragem é a ausência do medo. Isso é mentira. A verdade é que até mesmo o maior espadachim da história, Miyamoto Musashi, enfrentou o medo cara a cara dezenas de vezes e ainda assim venceu. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como Musashi lidava com medo, como transformava essa emoção em estratégia e como você pode aplicar os mesmos princípios na sua vida. E não pense que isso aqui é só um bate-papo motivacional vazio. Nós vamos falar de história real, de filosofia japonesa e de princípios práticos que você pode usar quando sentir o peso da incerteza ou da ansiedade. Prazer, eu sou Kyoto e o que eu vou compartilhar com você nesse vídeo não é o tipo de coisa que você aprende na escola ou em algum curso de filosofia. É o tipo de sabedoria que sobreviveu durante séculos, que funcionava em situações de vida ou morte. Miyamoto Musashi não perdeu nenhum dos 60 duelos mortais que ele travou, mas o que realmente fez ele invencível não foi a espada, foi a forma como ele lidava com o medo. E é isso que vamos descobrir aqui, em 5 princípios poderosos que você vai saber durante o vídeo. Quando você souber todos os 5 princípios, você vai poder usar a filosofia do maior espadachim do mundo na sua própria vida. Então, o princípio 1 é simplesmente aceite o medo como parte da vida. Muita gente pensa que Musashi não tinha medo, mas se você parar pra pensar, isso seria impossível. Imagine estar prestes a enfrentar um duelo contra um adversário armado, sabendo que um único erro pode significar sua morte. Musashi entendeu cedo que o medo não pode ser eliminado, pode ser usado. Quando jovem, ele lutou seu primeiro duelo, aos 13 anos, aos 13, contra um guerreiro adulto e experiente. Você acha que ele não sentiu medo? É claro que ele sentiu medo, mas em vez dele deixar o medo paralisar ele simplesmente transformou isso em movimento. E no livro dos 5 Anéis, a sua obra-prima, Musashi escreve: perceber o que não pode ser visto é o que chamamos de percepção. Usar o que não pode ser usado é o que chamamos de força. Na prática, isso significa que o medo pode te alertar sobre riscos que você ainda não percebeu. O medo pode ser um aliado, desde que você não fuja dele. Então, da próxima vez que você sentir medo, antes de uma decisão importante, lembre-se, não é sobre eliminar o medo, é sobre agir apesar dele. Era isso que Musashi fazia todas as vezes que enfrentava um duelo. Princípio 2. Treine além da espada. Musashi não era só um espadachim, ele foi pintor, calígrafo, escultor e até estrategista militar. Mas por quê? Porque ele sabia que o medo diminui quando você fortalece não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Muitos guerreiros japoneses da época treinavam apenas a espada. Musashi não. Ele buscava aprender de tudo. Estudava filosofia zen para cultivar clareza mental. Passava horas em solidão treinando não apenas movimento, mas paciência. Usava a arte para refinar a percepção. Essa visão o transformou em algo maior que um guerreiro, um estrategista da vida. E aqui está a aplicação prática. Quando você fortalece apenas uma área da sua vida, você se torna vulnerável. Mas quando você amplia sua disciplina para vários campos, corpo, mente e criatividade, o medo perde espaço porque você tem mais recursos internos para enfrentar. Musashi treinava para ser completo. E é isso que blindava sua mente contra o desespero. Princípio 3. Use a incerteza a seu favor. Um dos maiores segredos de Musashi era nunca lutar da forma esperada. Ele não seguia regras nos duelos. Às vezes, chegava atrasado de propósito, só para irritar seu oponente. Outras vezes, ele simplesmente lutava com armas improvisadas, como o próprio remo do barco dele, transformado em espada de madeira. Você percebe o que ele fazia? Ele transformava a incerteza, para muitos seria motivo de muito medo, em uma arma estratégica. O duelo mais famoso da sua vida contra o mestre Sasaki Kojiro, Musashi chegou atrasado. Apareceu com uma espada simplesmente esculpida em madeira e venceu um dos maiores espadachins, um dos espadachins mais temidos do Japão. Ele usou o inesperado como vantagem. Na vida, quantas vezes você deixa de agir porque não sabe o que vai acontecer? Musashi nos ensina que a incerteza não é inimiga. Ela pode ser usada para quebrar padrões, surpreender e vencer. Quando sentir medo do desconhecido, faça como Musashi. Torne o inesperado parte da sua estratégia. Princípio 4. Vença a si mesmo antes de vencer o inimigo. O maior adversário de Musashi nunca foi outro espadachim. Foi ele mesmo. Durante anos, ele vagou como um Ronin. Um samurai sem mestre, sem glória,
sem status, muitas vezes sem destino. Foi nesse caminho solitário que ele percebeu: não adianta vencer outros se você não vence a si mesmo. No livro dos 5 Anéis, ele escreveu: aquele que conquista a si mesmo é maior do que aquele que conquista 1000 inimigos. Medo externo é só um reflexo do medo interno. Medo de falhar, medo de não ser o suficiente. Foi dominando essa batalha interna que Musashi pode entrar em duelos de vida ou morte simplesmente com a mente clara. Você pode aplicar isso hoje também, quando sentir medo de enfrentar alguma situação da sua vida, ou até mesmo alguém. Pergunte: será que não é comigo mesmo que eu estou lutando? Na maioria das vezes é exatamente. E vencer essa luta interna é o verdadeiro caminho para sua liberdade. Transforme a vida em estratégia. Musashi não via a espada como um simples instrumento de guerra. Para ele tudo era estratégia. A forma de andar, de observar o inimigo, até de viver cada dia. Ele dizia: conheço o caminho de todas as profissões. Quando você entende a essência do caminho, vê o mesmo em todas as coisas. Isso significa que sua vida inteira pode ser uma preparação contra o medo. Se você encara cada desafio, cada momento como parte de um treinamento, então o medo deixa de ser paralisante. Ele se transforma em combustível. Musashi viveu isso até o fim. Recluso numa caverna, doente, já próximo de sua morte, ainda escrevia sobre estratégia, porque para ele a vida era isso, um campo de batalha onde o maior inimigo era a ignorância e o maior aliado era a disciplina. Conclusão: o maior espadachim da história não venceu apenas porque ele era habilidoso como espada, ele venceu porque sabia lidar com medo. E os 5 princípios de Musashi pode guiar você também. Aceite o medo como parte da sua vida. Treine além da sua espada. Use a incerteza como vantagem. Vence a si mesmo antes de vencer o inimigo. E transforme a sua vida inteira em estratégia. Agora, imagine o impacto que teria na sua vida se você realmente aplicasse só um desses princípios hoje. Qual deles você vai começar a colocar em prática? Se você quiser continuar aprendendo com a filosofia dos maiores mestres da história, se inscreva nesse canal. Esse é só o começo dessa jornada. E lembre-se, coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Foi assim que Musashi se tornou uma lenda, e é assim que você também pode escrever sua história.